como superar a timidez. Com esse conteúdo eu vou trazer clareza de quais comportamentos você pode colocar em prática hoje para superar a tão falada timidez. Meu nome é Nicolas Corrêa, eu sou mentor de relacionamentos e te ajudo você a construir uma vida estável, tranquila, próspera, boa. Então, vamos lá. Eu recebo muito em minhas mentorias essa queixa, né? Nicolas, sou muito tímido, Nicolas, a timidez me atrapalha muito. E o que eu percebo? Que, como de uma maneira muito óbvia, a timidez gera esse desconforto no peito de quem é tímido, né? A timidez gera muitas vezes um distanciamento daquilo que seria uma oportunidade de negócio, de um relacionamento amoroso, de um momento onde você poderia interagir ou introduzir algum tipo de conteúdo e por conta da timidez você se fecha, você não consegue se expressar, você não consegue ter uma dinâmica leve, pois essa característica gera às vezes insegurança, nervosismo, a pessoa trava. Então, como que eu posso, Nicolas, ter uma dinâmica mais leve? Como que eu posso, com o conhecimento e com as habilidades que eu vou falar agora para você, ficar uma pessoa mais comunicativa, mais aberta, onde eu consigo aproveitar as oportunidades, onde eu consigo melhorar o meu relacionamento? E eu já te adianto, existem alguns graus de timidez, desde a pessoa que é menos tímida até aquela que tem uma timidez tão alta que ela acaba travando de fato, não saindo do quarto ou ficando muito no quarto para evitar essas interações sociais. Então olha só, eu quero que você anote essas 5 dicas, 5 situações, sugestões para colocar em prática e assim ao longo dos movimentos que você faz superar a timidez. E o primeiro movimento que eu compartilho para superar a timidez é você tirar o excesso de olhar sobre você. Ou seja, uma das características de algumas pessoas tímidas é o seguinte: elas entram em um ambiente, em um espaço onde tem outras pessoas e elas já começam a pensar: será que estão olhando para mim? Será que eu estou bem vestido? Será que o meu botão está fechado? Será que eu estou andando correto? Será? A pessoa começa a pensar tanto, começa a vir tantos pensamentos sobre si que ela acaba ficando sem jeito, ansiosa, nervosa, com um certo desconforto. Ou seja, esse excesso de olhar sobre si mesmo acaba deixando você com essa percepção de ser tímido. Então, o primeiro exercício que eu aconselho a você é o seguinte: pare de ter esse excesso sobre você, olhe mais para fora, observe mais o que está acontecendo. E eu já te adianto, a maioria das pessoas, ou todas as pessoas que estão em um ambiente aonde você chega, vamos dizer assim, elas não estão olhando para você, elas estão preocupadas com as coisas dela, elas estão preocupadas com os boletos dela, elas estão vivendo a vida delas e como consequência estão pensando nelas e não em você. Então quando você tem essa percepção de olhar mais para fora e se preocupar mais com quem está em sua volta, dando mais atenção aonde você está indo, o que você vai fazer, assim você começa a perceber que está mais calmo, porque esse excesso de pensamento sobre você diminui. Então, esse primeiro movimento o excesso de pensamento sobre você, quando você começa a controlar isso, olhando mais para fora, começa a reduzir e como consequência você fica mais seguro. Então, meu amigo, preste atenção sobre isso. Em outras palavras, o excesso de timidez muitas vezes tem uma consequência de um excesso de egoísmo. Ou seja, o que é o egoísmo? O excesso de olhar sobre si mesmo. Então, tome cuidado. Às vezes a sua timidez pode ser um egoísmo disfarçado. Por isso, esse exercício de olhar para fora, de se interessar pelas situações que estão fora, desse exercício de humildade, ponto final. O segundo movimento que eu compartilho com você para superar a timidez é você ter uma exposição gradual. O que significa isso? É você, hoje mesmo ou amanhã, quando entrar em um elevador, quando você ir em algum local público, quando você estiver na fila da padaria, na fila do aeroporto, na fila de uma rodoviária, é você fazer pequenos movimentos, como por exemplo: bom dia, tudo bem? O senhor está aqui?
Ah, essa aqui é a fila para imprimir? Essa aqui que é a fila que eu entro para o portão X? Percebe? É você exercer essa exposição gradual. Eu tenho um aluno meu que tinha essa característica muito alta da timidez e ele morava em um prédio. Então eu falei o seguinte: fulano, toda vez que você entrar no elevador, você vai ter uma exposição gradual da seguinte maneira. O primeiro dia que você estiver nesse elevador, depois dessa mentoria comigo, você vai estar no elevador. Se entrar alguém, você vai dizer bom dia. Só isso. Só um bom dia. No dia seguinte, você vai acrescentar mais algum atributo. Bom dia, como você está? Fulano, no terceiro dia, quando você entrar no elevador e chegar gente no elevador, você vai falar, bom dia, como você está? Como que o tempo está agradável hoje? Óbvio, se o tempo estiver agradável. Então perceba, eu fui instruindo esse meu aluno a ter essa pequena exposição gradativa para ele se acostumar em conversar, em se abrir. E perceba, se abrir com uma questão simples do dia a dia, da rotina, para a pessoa ter a prática de conversar, a prática de olhar para quem está em volta. Ou seja, se você analisar, essa prática de conversar é um exercício de olhar para fora. Tirar esse excesso de olhar para si, será que eu estou bem, será que eu não estou bem? E fica meio agoniado. Então vamos exercer essa situação gradativa para superar de vez essa dinâmica da timidez, beleza? O segundo movimento que eu compartilho com você é o desenvolver de habilidades sociais. E o que significa isso? Significa você se esforçar em fazer um contato visual com quem entra no elevador, com quem está na rua, está na fila do pão. É você se esforçar em sorrir para aquelas pessoas que te cumprimentam, ou você sorrir para quem você quer cumprimentar, para os seus familiares, para o seu amor, para os seus pais. Percebe? É você começar a colocar isso na sua rotina. É você começar a perguntar para as pessoas e estar atento às respostas e não pergunta como que ela está e você pega o celular e fica mexendo no celular. Percebe? É esse esforço de olhar para fora. É você fazer perguntas e também aprender a receber feedbacks, ou você perguntar, fulano, o que você achou da minha apresentação? Fulano, o que você achou daquilo que aconteceu? Percebe? É você dando uma abertura para receber algum feedback ou uma abertura para uma conversa. Você vai se adaptando e vai se acostumando a conversar e, como consequência, você fica mais seguro e quanto mais seguro você fica, menos tímido você é. Então isso é muito importante. E detalhe, é um movimento gradual que você vai aos poucos colocando na sua agenda. O terceiro movimento que eu compartilho a você para superar a timidez é você de fato se preparar e planejar. Pois existe aquela timidez em apresentar um trabalho, apresentar um TCC, apresentar algo a um público ou até mesmo aos seus familiares. E um dos motivos que você fica mais seguro é você treinar. Você pega aquilo que você vai apresentar e treina em voz alta. Chama um ou dois amigos e treina para essas pessoas. Pois, quando você fizer isso, ficará mais seguro e ficará mais tranquilo. E, como consequência, menos tímido, beleza? O quarto movimento que eu compartilho é você, de fato, buscar o autoconhecimento. É o que você faz aqui. É quando você começa a ter clareza da situação e, como consequência, minimizar aquilo que você achava que era tão avassalador. Ou seja, com esse conteúdo, você percebe que a timidez é uma questão prática que você consegue ter no seu dia a dia e em certo limite, a timidez é esse excesso de olhar sobre si mesmo. Então, um olhar para fora, humilde e corajoso em olhar para frente, começa a melhorar isso no seu peito, beleza? O quinto movimento e último para você de fato vencer a timidez é você, homem que me assiste, ficar mais forte. Ponto. Você, mulher que me assiste, ficar forte também, ir para a academia, extremamente bom. Mas você, mulher, extremamente importante você cuidar da sua beleza. Ou seja, de modo geral, o homem ficar forte e a mulher ficar bela. Por quê? Esses movimentos da força e da beleza são movimentos que, ao estabilizar no seu peito, você fica mais seguro.
entende? Então, quando você coloca em prática esses 5 movimentos que eu compartilhei com você, você fica mais calmo, mais seguro, menos tímido e consegue movimentar a sua vida de maneira mais leve. E é justamente isso que eu prego aqui. Você movimentar a vida de uma maneira leve para trazer estabilidade, segurança, prosperidade. E meu amigo, perceba, não tem nada de mirabolante. É coisa prática. Então, estude esse conteúdo, coloque em prática hoje mesmo e depois você diz como que foi tudo isso, beleza? E se você ficou até o final desse conteúdo, lembre de curtir esse vídeo, pois isso me ajuda muito a construir conteúdos de valor. Lembre também de se inscrever no canal, pois isso me ajuda também a criar conteúdo de valor para você, beleza? Vamos lá, vamos movimentar a nossa vida, vamos ser autor do nosso movimento. Fica com Deus e até o próximo conteúdo.